Deputada, a senhora é a favor do projeto de anistia e que também esse projeto se estenda a Jair Bolsonaro, caso ele seja considerado culpado? Tá certo. Olha, para falar da anistia, tem que falar que eu estou vendo muitos erros graves nessa condução pelo judiciário desse processo. Tem pessoas que não têm foro privilegiado que estão lá. Tem pessoas que eu não vejo, na minha leitura, não tem que se falar de golpe. Foi uma bagunça, atos de vandalismo, sim. Foi tomado por uma turba lá, tomada por uma emoção e tem que ser responsabilizado. Eu vejo que já passaram-se quase 3 anos, sim. 2 anos, né? Essas pessoas já cumpriram suas penas, sabe? Chame de anistia, daí está tendo essa conversa do parlamento com o Supremo para saber se chama de anistia ou... E ainda que... Não é que... Para saber se, tipo assim, para se chamar de anistia, se vai gerar um tensionamento com o Supremo ou não. Chama de qualquer coisa. Chame de perdão, de anistia, chame de redução de pena, chame de revisão do processo. O fato é que essas pessoas não são criminosas. Eu já estive com alguns, são senhorzinhos, muitos assim, precisando dos seus tratamentos de saúde. Não há perigo nenhum dessas pessoas estarem na rua. Então eu vou apoiar, seja lá que nome que se dê, eu vou apoiar sim, porque já passou da hora dessas pessoas saírem de lá. E para Jair Bolsonaro também? 14 anos. Olha, eu acho que não pode ser, não vamos proteger ninguém se não for excluindo Jair. Eu acho assim, quantas pessoas estão presas? Entende? Se beneficiar Jair, ótimo, mas vamos olhar para o cidadão. Então, mas só o Congresso pode fazer isso. Ninguém mais pode. Então, o Congresso pode fazer isso, mas o Congresso não vai fazer. Também na presidência na presidência da casa, porque eu penso que eles estão construindo um outro acordo, não uma lei da anistia, uma revisão da dosimetria da pena, entende? Eu acho que se alcançar o objetivo de tirar aquelas pessoas de lá e fazer uma revisão, individualizar cada ato, isso não foi feito no processo. Tem pessoas que não estão conseguindo ter acesso com o seu advogado. Eu apresentei um projeto de lei porque um advogado que estava atendendo uma presa de Minas, ele não era inscrito em Minas, mas o processo é eletrônico, e a OAB de Minas queria que ele se inscrevesse e pagasse mensalidade em Minas. Gente, isso fere de morte o direito da prerrogativa do profissional e também do preso que está lá em Minas, né? Pela lei, pode advogar fora da sua origem, OAB originária, até 5 processos. E o advogado não tinha mais 5 processos. Teria que abrir... Então a gente está vivendo, assim, eu acho assim, eu estou muito assustada com tudo isso que a gente está vendo. Está faltando ampla defesa, está faltando sim acesso nos autos. Está faltando acesso nos autos, individualização da pena. Para quem que eles vão recorrer, Emílio? Então, parece que vão recorrer? Parece aquele julgamento de Moscou lá, do Estado, parece que lá que ele fazia, também julgava a turma lá. É tudo coletivo. É importante também. É importante também a gente cobrar a OAB, né? A OAB precisa assumir uma postura assim, não tão tímida na defesa, nessas prerrogativas, porque é também prerrogativa do advogado. Ter o direito de fazer uma sustentação oral, ter o direito de não ser cerceado, ter o direito de fazer o seu trabalho. A gente, quando começou esse negócio da censura, a gente falava que a censura não tem ombro. Se começou, ela vai embora até a corda estourar. Você acha que isso aí vai ser assim? Ou vai... O que vai acontecer? Nós vamos ficar nessa? Vai ter um contrapeso? Não vamos ficar nessa o resto da... Como é que vai... Eu não tenho bola de cristal, mas a gente tem que confiar que a gente precisa trabalhar para melhorar, né? Mas pode ser que nós, nem nossos filhos, talvez os nossos filhos também não vejam, talvez os netos, voltar a ser aquele Brasil de antes. E ontem mesmo uma jornalista, né, foi condenada em primeira instância porque ela divulgou uma informação de um site público que desagradou uma autoridade. No Rio Grande do Sul, né? Sim, e que é a função dela, né? Que é a função dela. Ela não criou material nem nada. Ela entrou, fez a pesquisa de dados abertos e divulgou. Sim. Bom, eu acho que passa por a gente saber quem que a gente quer colocar nos espaços. Passa por isso, gente. O brasileiro tem que aprender a votar no voto. Mas no voto é difícil, hein? No voto. Daqui a 2 anos nós vamos ter eleição. A gente sempre vota, a gente acha uma coisa, sempre o governo tem a máquina pública. E assim, ou muda a mentalidade dos deputados, dos senadores, acho que é difícil. Assim. Mas os deputados são
É povo igual a gente, né? Quem é deputado? Mas eles têm mas eles têm uma visão do sistema muito melhor que o povo. O cidadão não sabe direito como funciona, o que é orçamento secreto, o que é impositivo ou não. É difícil, Emília. Eu não sei como que funciona isso, assim. E vira um mecanismo mesmo de gestão, né, para o governo. Por isso que tudo que guarda relação com transparência, a gente tem que... E o Brasil está caindo no ranking da transparência internacional. O Lula agora também apresentou lá mais decreto de sigilo nos gastos dele. Quantos 16 milhões. Ele tem 16 milhões de documentos. São coisas que a gente não pode aceitar. Então igual o nosso lá, o Delari. Os nossos documentos, ele tem 16 milhões. Você acha muito, Delari, o seu? Você acha muito. A sua pasta secreta. Que situação, hein, doutora? Que situação, hein? Que situação. Não, essa corrupção do INSS, a senhora acha que é parecida com a corrupção do Petrolão no seguinte sentido, de não ser apenas uma corrupção para o enriquecimento pessoal, mas para um projeto de poder onde sindicatos são apenas intermediários de políticos e de partidos? Eu não posso te assegurar, mas tem contorno de que sim. Até a Lava Jato mostrou que houve desvios, né, de alguns recursos que não foram para o benefício próprio, eram para manter o Gilmar Mendes, até no passado, tinha reconhecido isso, que eles teriam recurso para se manter no poder infinitamente. E isso ainda é muito mais grave, ainda agrava-se ainda mais quando está tirando as pessoas que mais precisam desse valor. Por exemplo, que nem outra notícia que eles dão um pouco agora. Você viu, o Palocci já desbloqueou 17 milhões. 17 milhões. Já voltou, né? Desbloqueou 17 milhões e o dinheiro foi para a mulher dele. Não é para ele. Não é para ele. Imagina. 17 milhões. E ele era réu, confesso. Um vídeo falando. Vídeo no Jornal Nacional, você lembra? Brasil. Você vê como é que é o negócio. Porque isso aí, tudo bem, eles falam que o processo não foi esse e tal, mas, porra, é réu, confesso, né? O cara fala, realmente... A materialidade do crime ninguém esconde. Teve dinheiro, foi devolvido, as pessoas devolveram, fizeram um acordo de delação premiada. Teve várias instâncias julgando, ao todo acho que eram 12 juízes magistrados, né, numa linha geral, que puderam ver o processo. Então, assim, foi uma decisão, a meu ver, equivocada do Supremo, descondenou e estamos aí com ele. A nossa diretora Paulinha, ela fica muito nervosa e manda eu fazer algumas perguntas. Opa, aí sim. Ela falou que tem um projeto sobre bebê reborn de sua autoria, para você explicar o que é o projeto. Como assim? Também. Explico. Essa história de bebê reborn beira insanidade. Mas eu acho que é tudo mentira. Eu acho. Pode ser, mas beira insanidade. E a gente, quando tá lá, tem as pautas da sociedade, a gente tem a liberdade de apresentar projetos, né? E eu me preocupo muito com a saúde mental das pessoas, não só nesse caso, mas em geral. A gente já fez muita audiência pública com relação à compulsão alimentar. É um tema que eu acho que as pessoas estão vivendo tão tensas, tão loucas, tão de rede social, que está todo mundo precisando tirar um tempinho para tratar da saúde mental. Saúde mental. E dentro dessa área, estando também trabalhando na Comissão de Saúde, quando eu vi esses bebê reborns, eu falei assim, não pode ser verdade. Aí uma lá pedindo licença maternidade por causa do bebê reborn, a outra querendo fila para vacina. Uma outra entrou na justiça porque estava discutindo a guarda do bebê reborn. Mas pelo que eu vi, nunca é a pessoa, é um advogado falando, você sabe que me procuraram? Uma mãe de... Eu nunca vi a pessoa lá na fila, é sempre alguém, um terceiro falando. Mas a ponto de as prefeituras municipais estarem emitindo notas oficiais informando que, já vi muitas, a ponto da prefeitura informar, aqui bebê reborn não fura fila, aqui bebê reborn não toma vacina. Então, tipo assim, beira o absurdo. Então, leva para tomar vacina os bebês. Então, a gente furar fila de banco. Então, a gente tem, assim, para uso, e aprovou uma legislação no Rio de Janeiro para prestigiar os artesãos. Ok. É um trabalho hiperrealista. O bebê realmente parece um bebê. Então tem um cunho artístico, vamos apoiar? Ok. Não sei se precisava de uma lei, mas ok. De lei para apoiar? Quem quiser, compra. Aí tem o cunho, sei lá, terapêutico. Eu li algumas matérias de profissionais para tratar velhinhos com Alzheimer
estava tendo uma finalidade ok. Dá um bebê pro velho? O velho lembra? Sei, porque ele tem... Aí nós vamos ter que falar com vocês. É melhor dar uma boneca inflável pros velhos. Pro velho! É, lógico. O bebê tem um HD. Vai dar um bebê pro velho. Vamos falar. O velho não consegue nem se cuidar, vai cuidar do bebê. Mas é que vai ter uma memória de uma afetiva. Mas enfim, tudo isso. Não é disso que se trata. Do que se trata, então? Se trata de dar... fora esses casos, eu vejo que é uma fuga da realidade. A pessoa está precisando de ajuda. Entendi. Você quer ajudar? Você quer ajudar o maluco a ficar menos maluco. E nós, deputado? Mas assim, ó, o deputado Caporeso lá de Minas fez uma lei também. Ele fez um projeto de lei porque estava acontecendo muito de ir nos hospitais essa turma maluca. Então, o projeto dele é utilizando o serviço público, essa pessoa que seja para fazer graça ou não. Porque, como a gente fala aqui, a maioria dos vídeos a gente nota que é para a pessoa querer render o bloco. Sim. E ela ir até um serviço de saúde, que já não é aquela coisa, e pedir um serviço, seja para fazer graça qualquer coisa, ela tem que arcar com uma multa de 10 vezes o valor do serviço que ela está indo pedir, atrapalhando o serviço de saúde. Então, eu acho que uma lei dessa, igual do deputado Caporeso, é muito bacana, porque... seja graça ou não, você está tirando o tempo do profissional da saúde ou qualquer outro profissional do serviço público, né? Sim, concordo com você. E não é só assunto de rede social. Eu estava em Curitiba esse final de semana e eu sempre tinha visto uma casinha amarela lá, maternidade de bebê reborn. Daí, tanto que eu passava por ali, eu não tinha caído a ficha do que podia ser, né? E tá lá, maternidade de bebê reborn. Então, acho que tá faltando sensatez, assim, para as pessoas. Você se preocupa com esse tema, né? Que é a saúde mental. Me preocupo. Por causa da história toda que eu tive com a deficiência mental, né? Deficiência intelectual dos alunos dos APAES e... Você trabalhou na APAE? Trabalhei. A APAE faz um serviço bacana, né? E podemos falar um pouquinho delas? Porque agora vai entrar um tema super importante, que é a educação inclusiva. As APAES, elas têm deficiência intelectual, geralmente associada a outras deficiências. Então, é muito mais que um síndrome de Down. Eu não estou aqui querendo escalonar quem é mais importante. Eu só estou falando das diferenças. Então, não é uma deficiência física, não é uma deficiência auditiva, não é uma deficiência visual. Que para essas, quando você vai precisar de um apoio para essas pessoas se sentirem integradas na sociedade, são adoções de mecanismos mais fáceis. Você rampa, deixa acessível. Sim. Quando se trata da deficiência intelectual, é um passo um pouquinho mais além. E não é raro ver, por exemplo, nas escolas das APAES, você vê criança com traqueostomia, com sonda gástrica. Tem criança que não consegue... Olha lá que bonitinho. Tem crianças, e não só crianças, a APAE tem de adultos também, que eles não conseguem fazer sua higiene, nem se alimentar sozinhos. Então, a gente tem que encarar essa realidade. Aí, a Federação Down entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei histórica do estado do Paraná, para que o Paraná não passe mais recurso para as APAES e retenha esse recurso para ele na rede regular de ensino, para que ele preste esse serviço na rede regular de ensino. E eu preciso sair aqui em defesa das APAES, porque as APAES, elas são inclusivas. As APAES, elas, quando o seu educando está em condições, ela mesma remete esse aluno para a rede regular de ensino. Rede normal, escola normal, né? Quando tem condições de... Isso, porque eles querem o seguinte, quando a pessoa tem condição, faz na escola normal. Faz com todo mundo, que é a inclusão. E eles estão o que? Eles estão... Então, eles querem... Essa federação, ela quer que o estado do Paraná não passe recurso para as APAES, retenha esse recurso para que ele melhore as suas escolas. É o cenário para onde se deve caminhar. Sim. Mas, assim, se você pega o público-alvo das APAES hoje e coloca na melhor escola do estado do Paraná lá... Não tem como atender. Não tem como atender. Não tem como atender. Né? E isso é um caminho, assim, de longa data. E a gente tem que ver que as APAES, elas surgiram em 1954. Não tinha ninguém no Brasil que atendesse. É só elas. É só elas. E as pestalozes também. Então, assim, se todo esse tema, se toda essa melhoria para essas pessoas chegou até onde a gente chegou, é devido também ao trabalho das APAES. Claro. Então, tipo assim, é meio até injusto ver o que está acontecendo. E eu defendo que os pais podem e devem escolher para onde seu filho quer que estudar. Eles preferem. Porque
que o Estado tem que dizer, ó, você estuda aqui, você estuda lá? E mais, quem trabalha com essas pessoas, a gente defende a autonomia delas. Quando elas conseguem demonstrar a sua autonomia, ela tem o direito de escolher. Sim, eu acho que o sonho de qualquer pai é que a pessoa consiga conviver sem depender de terceiro. Não, mas o trabalho que a pai faz é importante, é muito importante. Então você pode, né, conviver essas duas estruturas, não precisa chegar nessa discussão toda, né? Só que essa ação da Federação Down, ela veio bem a calhar, porque estava tramitando no Senado uma PEC da relatoria da senadora Mara, que também é muito atenta à questão da pessoa com deficiência, até porque ela é uma pessoa com deficiência, né? Física. E aí eu falei que o senador seja humor, pelo amor de Deus, pega aqui, vamos resolver. Porque de um jeito, uma palavrinha às vezes que você coloca tem uma consequência que não é a desejada, né? E até amanhã vai haver uma reunião com os representantes da federação que precisam ser escutados para chegar numa redação final para que garanta, né? O que eu sempre vou defender é isso. Os dois modelos podem conviver e ninguém melhor do que a família para escolher aonde o seu ente querido vai estudar.